Existe uma força dentro de você que já construiu impérios e também os destruiu. Ela pode te levar à mais profunda ruína ou à mais elevada realização. Essa força não vem de fora. Ela nasce em silêncio, no ventre da sua própria alma, e ela tem nome: energia sexual. Mas enquanto essa energia poderia ser usada para criar obras, ela é muitas vezes desperdiçada em ciclos vazios de prazer, distração e culpa. Reprimida, ela explode. Liberada sem direção, te consome. No mundo moderno, o homem vive entre esses dois extremos: o da abstinência forçada e o da indulgência inconsciente. Nenhum dos dois o liberta, ambos o aprisionam. A verdade é que vícios sexuais não são falta de força de vontade. São excesso de energia vital sem destino. São talentos criativos que nunca foram canalizados. São potenciais divinos esquecidos embaixo do tapete da pressa, do tédio e da baixa autoestima. E quanto mais você tenta reprimir esse fogo, mais ele te queima por dentro, até que você perca o controle. Durante anos, fui escravo dessa energia. Tentei lutar contra ela, negá-la, fingir que não existia. O resultado? Tornei-me ainda mais refém. Só quando aprendi a olhar de frente para esse fogo, canalizá-lo com atenção e transmutar seu poder em propósito, comecei a reconstruir a minha vida, por dentro e por fora. Neste vídeo, você vai entender que gerenciar sua energia sexual não é reprimir, nem se entregar, é direcionar, é aprender a jogar o jogo da vida com o fogo dos deuses nas mãos. Vamos falar de chakras, foco, vício, construção interior e daquilo que ninguém te ensina: como usar sua própria força criadora para deixar de sobreviver e começar a viver. Há uma chama que arde dentro de todo homem. Ela não precisa de fósforo nem de lenha, porque nasce do invisível. É a força do desejo, o impulso vital que move você a tocar, a criar, a conquistar. Desde os tempos antigos, mestres e sábios ensinaram que essa chama é sagrada, é a centelha da criação, mas essa mesma chama, se deixada sem direção, se espalha como um incêndio, e onde antes havia potencial, sobra apenas destruição. A energia sexual é isso, o combustível mais potente da alma humana. Com ela, você pode construir sua obra, sua identidade, seu legado. Mas sem consciência, essa energia escorre pelas frestas do cotidiano, em relações vazias, em vícios digitais, em fantasias que alimentam um buraco sem fim. E o mais perigoso, essa energia não avisa quando está sendo desperdiçada. Você acorda cansado, improdutivo, com a mente turva, achando que o problema está no mundo lá fora. Mas, na verdade, o seu templo interior está com os portões abertos demais, e toda a sua vitalidade está indo embora, gota por gota. Homens que não sabem gerenciar sua energia sexual não conseguem sustentar a própria presença. Estão sempre em busca de algo externo, uma nova mulher, uma nova série, um novo estímulo. Nunca estão satisfeitos, porque estão sempre vazios. E não importa o quanto tentem compensar com academia, trabalho ou frases de autoajuda, o buraco não é físico, é energético. A energia sexual tem uma sede por propósito. Ela precisa de um destino. Quando não encontra, ela cria o seu próprio e quase sempre escolhe o mais fácil, o prazer imediato. Mas eis o segredo que ninguém te contou. Essa energia foi te dada para construir, não para consumir. Ela é a matéria-prima do artista, do guerreiro, do líder espiritual. Ela é a serpente que pode te envenenar ou te curar. Tudo depende de onde você a coloca. E aqui está o primeiro passo do gerenciamento: reconhecer que essa força existe, que ela pulsa em você e que ela não vai desaparecer. Ela está aí para ser canalizada, não negada. Porque o que você tenta reprimir, cresce. O que você tenta ignorar, te persegue. Mas o que você encara com maturidade, te transforma. Então a pergunta não é mais:
Como eu luto contra esse desejo? A pergunta certa é: o que eu vou construir com ele? E então você entende. O fogo dentro de você não é seu inimigo. Ele só quer direção, porque quando você não o conduz, ele queima o templo. Mas quando você aprende a segurá-lo nas mãos, com firmeza e reverência, ele se torna luz no caminho, calor no peito e chama da criação. A maioria tenta apagar o fogo ou deixá-lo solto. Poucos aprendem a carregá-lo com honra. Todo homem que desperta para a sua energia sexual se vê, mais cedo ou mais tarde, diante de dois abismos, o da repressão e o da entrega cega. Ambos têm aparência de caminho, ambos seduzem, mas nenhum deles é liberdade. De um lado, a voz da culpa e do controle. Ela diz que o desejo é sujo, que a carne é fraqueza, que o espírito só se eleva quando a paixão é sufocada. Acreditar nisso é viver como se o corpo fosse uma prisão e a alma um carcereiro. Do outro lado, a ilusão da permissividade. Ela sussurra que você é livre para tudo, que prazer é tudo, que quem reprime está doente. Mas seguir esse chamado sem consciência é viver como se a alma fosse um playground e o corpo uma marionete. Mas o que ninguém te conta é que os dois extremos são, na verdade, irmãos gêmeos. Ambos nascem do mesmo medo, o medo de olhar para dentro, porque reprimir é negar. E se entregar cegamente também é fugir. A repressão cria monstros nas sombras. Homens que parecem santos por fora, mas vivem em guerra com os próprios instintos por dentro. É por isso que tantos desabam. O que é sufocado demais explode. E explode sempre nos lugares mais frágeis. Já a promiscuidade não é liberdade, é ruído. É uma tentativa desesperada de preencher o vazio com corpos, ruídos e euforias passageiras. Mas o homem que se deita com todos raramente acorda com ele mesmo. A verdade é dura. Quanto mais você foge da sua energia, mais ela te persegue. Quanto mais você a tenta apagar, mais ela queima. Então, onde está a saída? Na alquimia. Sim, transformar, não negar, direcionar, não dispersar, honrar, não consumir. O caminho do meio não é o da neutralidade passiva, é o da força consciente, é o ato sagrado de dizer: eu reconheço esse desejo, ele é meu, e agora eu escolho onde ele vai morar. Mas esse caminho é estreito, ele não cabe nos discursos prontos, ele exige que você caminhe só, olhe para dentro e aceite a verdade mais difícil. Você é o senhor do seu fogo, e também o responsável por cada queimadura que ele causar. No fundo, todo excesso é um pedido por sentido. Todo vício é uma energia esquecida de onde deveria morar. Toda fuga é uma lembrança de que o centro foi abandonado. E talvez seja a hora de voltar para lá. Imagine sua energia como um rio. Quando ele corre livremente por um leito profundo, ele irriga, dá vida, move moinhos, cria caminhos. Mas quando é represado sem direção, ele transborda. E quando é deixado solto, sem margens, se perde em pântanos. A maioria dos homens nunca aprendeu a construir margens internas. Desde cedo, nos ensinaram a temer o fogo ou a brincar com ele sem respeito. Ninguém falou sobre canalizar. Ninguém disse que o desejo não é para ser negado, mas compreendido, e que toda energia pode ser redirecionada se houver um propósito claro. Canalizar não é sufocar. Canalizar é transmutar. É pegar aquilo que te consome e fazer com que te alimente. É olhar para a energia que pulsa em você. O desejo, a fome, a excitação, o impulso, e dizer: venha, mas me ajude a construir. É como pegar a força de um cavalo selvagem e ensiná-lo a puxar sua carruagem. Só que para isso, você precisa de presença, de atenção, de disciplina. Não aquela disciplina rígida que vem do medo, mas a disciplina que nasce do amor por si mesmo. A que diz: eu mereço mais do que me entregar ao que é fácil.
eu mereço me tornar o que posso ser. A canalização começa com escolhas pequenas: acordar e não abrir o celular, respirar fundo antes de reagir, escolher uma só tarefa e mergulhar nela como se fosse tudo o que existe. É usar a força que antes ia para a distração, para a criação. Esse é o segredo que poucos sabem. Quanto mais sexualmente ativo é um homem, mais energia ele tem. Mas se essa energia não for guiada, ela se transforma em ansiedade, em vício, em confusão. O artista que não cria se destrói. O guerreiro que não luta se torna agressivo. O sábio que não ensina enlouquece com seus próprios pensamentos. A energia sexual é a mesma. Quando não encontra uma obra, ela encontra um vício. E aqui está a grande virada. Canalizar não é parar de sentir, é começar a escolher. Escolher o que você constrói. Escolher o que você deixa crescer. Escolher onde você coloca o seu fogo. E essa escolha não é feita uma vez. É feita todos os dias. Na solidão, no silêncio, no instante entre o impulso e a ação. Canalizar é um ato espiritual. É quando você diz, diante do desejo: sim, eu te vejo. E agora eu vou usar você para algo maior. Nesse momento, o desejo se curva e a alma cresce. Existe uma lei sutil que rege o universo dos encontros. Tudo aquilo com o qual você se conecta molda quem você é. E no terreno da energia sexual, essa verdade se intensifica. Quando você se une a alguém, emocional, física ou espiritualmente, não está apenas trocando toques ou palavras. Está permitindo que um campo inteiro entre no seu. Está abrindo a guarda do seu templo interno. E, muitas vezes, nem percebe. É como afinar um instrumento. Se você está em silêncio e o outro vibra em dó, em breve você também estará vibrando em dó. Isso é ressonância. O problema é que a maioria vive distraída demais para notar com quem está vibrando. Vive cercada por pessoas que não compartilham propósito, nem valores, nem frequência. Vive em relações onde a energia sexual é trocada, mas o sentido se perde. E quando isso acontece, a energia não eleva, ela se dissolve. Você acorda mais cansado, menos você, e começa a carregar dentro de si pensamentos, desejos e inseguranças que nem são seus. Todo vínculo íntimo gera uma impressão espiritual. É por isso que, depois de uma relação física sem sentido, algo em você parece vazio. É por isso que algumas pessoas te drenam sem nem abrir a boca. É por isso que, ao se afastar de certos corpos, você precisa de tempo para se encontrar de novo. E o mais grave, quanto mais você se conecta com múltiplas pessoas de forma inconsciente, mais difícil é saber onde termina o outro e onde começa você. Você não sabe mais o que deseja de verdade, porque o desejo está contaminado. Você não sabe mais o que sente, porque os sentimentos estão misturados. Você não sabe mais quem é, porque já vibrou demais em corpos alheios e se esqueceu de vibrar em si mesmo. A energia sexual tem memória. Ela guarda registros. E cada encontro que não foi guiado pela consciência se torna um eco na sua vibração. Então você precisa fazer a pergunta que poucos têm coragem de fazer: com quem e com o que eu estou em ressonância hoje? Será que o seu cansaço é realmente só físico? Será que a sua ansiedade vem mesmo do trabalho? Ou será que você está carregando a bagagem energética de vínculos que nunca deveriam ter se formado? A liberdade começa quando você se recolhe para dentro, quando você desfaz os laços invisíveis que o puxam para fora de si, quando você decide que só vai se conectar com aquilo que honra quem você está se tornando. E isso inclui pessoas, e isso inclui ideias, e isso inclui até a sua própria versão antiga, aquela que buscava companhia só para não se sentir só. A energia sexual, quando unida ao amor e à consciência, é semente de milagre. Mas quando unida à carência, ao ego ou à pressa,
se torna lama. A escolha é sua: continuar vibrando por inércia, ou começar a escolher, com reverência, quem entra no seu campo. Há um momento na vida em que o homem se recolhe, não por fraqueza, mas por instinto. Ele sente que precisa sair da superfície, apagar os ruídos e mergulhar no escuro. Esse momento é o que chamamos de modo caverna. A caverna é o ventre da transformação. É lá que o guerreiro se desfaz das máscaras. É onde o artista encara seus medos sem distrações. É onde o homem comum começa a morrer e o homem desperto começa a nascer. O mundo, do lado de fora, continua barulhento. Ele grita que você está perdendo tempo, que está se isolando, que está ficando para trás. Mas na caverna, o tempo obedece outra lógica. Ali, cada silêncio vale mais do que 1000 conversas. Ali, você começa a ouvir a única voz que realmente importa, a sua. É na ausência de aplausos que você descobre o que realmente deseja construir. É no jejum de estímulos que você redescobre a força da atenção. E é na ausência do outro que você aprende a fazer morada em si. Nesse período, a energia sexual muda de função. Ela não é mais usada para conquistar ou impressionar. Ela vira matéria-prima da introspecção. Ela se transforma em foco, em estudo, em silêncio criador. Foi nesse retiro interno que muitos gênios, santos, mestres e visionários encontraram suas maiores revelações. Mas há um detalhe que poucos percebem: ninguém permanece para sempre na caverna. O isolamento é um ritual, um útero, um templo. Mas chega o dia em que o sino toca e você precisa sair. O retorno ao mundo é mais difícil que o recolhimento, porque agora você vê tudo com novos olhos. Mas o mundo continua igual, e ele vai tentar te puxar de volta. Vai te oferecer as mesmas distrações, os mesmos desejos, os mesmos atalhos. É aí que o verdadeiro teste começa. Você sai da caverna carregando algo precioso, sua energia refinada. Agora, ela não pulsa por ansiedade, mas por criação. Agora, ela não busca preencher vazios, mas dar forma ao invisível. E você percebe, o homem que entra na caverna não é o mesmo que sai, porque agora você carrega o fogo, mas não para se aquecer. Você carrega o fogo para iluminar o caminho dos outros. Imagine que seu corpo não é apenas carne, osso e sangue. Imagine que ele é também um mapa invisível, um campo de energia pulsante, com pontos que se acendem ou se apagam conforme suas escolhas, seus hábitos, seus vínculos. É nesse mapa que mora o verdadeiro poder. A maioria das pessoas vive desconectada desse corpo energético. Correm atrás de metas, conquistas, estímulos, sem notar que estão vazias. Como carros com o tanque furado, avançam alguns metros e estagnam, sem entender por quê. Mas a resposta está naquilo que não se vê. Sua energia vital não é infinita. Ela tem ciclos, ela tem ritmos, e ela tem sede de direção. Acordar e já mergulhar no caos, no celular, nas redes, nos problemas. É como acordar e deixar a torneira aberta o dia inteiro. No final, não sobra nenhuma gota para o que realmente importa. E o que isso tem a ver com energia sexual? Tudo. Porque a energia sexual é a raiz da energia vital. Ela está localizada no centro inferior do seu corpo energético, nos primeiros chakras, e de lá nasce a força para criar, movimentar, resistir e transformar. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Essa energia precisa subir. Sim, subir. Ela não foi feita para ficar presa apenas ao desejo. Quando você desperta, mas não eleva, ela se torna tensão. Quando você canaliza, mas não direciona, ela vira ansiedade. Mas quando você escolhe o caminho da elevação, ela se transmuta em algo raro, presença interior. Do chakra sexual ao plexo solar, do plexo ao cardíaco, do cardíaco à mente superior, essa é a escalada da alma.
Cada centro energético que se abre é como uma nova sala da sua consciência, e quanto mais você sobe, mais você governa, mais você compreende, mais você silencia. O plexo solar, por exemplo, é o fogo da ação. É ele que acende o eu vou. Mas sozinho, esse fogo se perde em impulsividade. Por isso ele precisa ser aliado ao desejo purificado, aquele que nasce da sexualidade, mas foi banhado pelo propósito. É essa fusão que move o homem da confusão para a missão. Quando você começa a identificar seu padrão energético, onde você gasta, onde você perde, onde você desperdiça, tudo muda. Você começa a tomar decisões com base em frequência, não em urgência. Você começa a se perguntar: essa escolha me eleva ou me esgota? O mapa da energia vital não está em nenhum livro. Ele está em você. Está naquele cansaço que sempre volta, naquele relacionamento que te suga, naquela manhã que começa vazia sem explicação. Você precisa aprender a sentir antes de decidir, a perceber antes de reagir, a conservar antes de oferecer. Porque no final, a alma não se perde por falta de força, ela se perde por excesso de vazamento. Poucos aprendem a lidar com o fogo. A maioria o teme, outros o adoram. Mas raros são aqueles que aprendem a brincar com ele. Brincar aqui não é banalizar, é dominar com reverência, é ter a coragem de tocar o sagrado sem se queimar, porque compreendeu que ele não veio para destruir, mas para transformar. Transmutar é isso, pegar o mais instintivo e torná-lo espiritual. É elevar o desejo sem negá-lo, é usar o impulso, não ser usado por ele. O homem que aprende a transmutar sua energia sexual se torna alquimista da própria alma. Onde antes havia vício, agora há foco. Onde havia pressa, agora há direção. Onde havia carência, agora há silêncio fértil. A energia não desaparece, ela apenas muda de forma. O que você gastava em distração, agora serve à sua missão. O que te fazia correr atrás de prazer, agora alimenta a sua construção interior. Mas essa transmutação exige uma decisão profunda, escolher o que você quer se tornar, porque enquanto você não decide, sua energia se espalha. Você acorda disperso, vive com urgências, termina o dia sem saber para onde foi. Mas quando você escolhe, com clareza, com verdade, tudo dentro de você começa a se organizar. A energia volta para casa. E aí você descobre que não precisa mais lutar contra os vícios. Eles simplesmente se tornam irrelevantes, porque agora você tem algo maior, algo que te puxa para a frente com mais força do que qualquer prazer imediato poderia oferecer. O segredo da transmutação não é força de vontade, é visão. É saber para onde você está indo e entender que, para chegar lá, não pode mais desperdiçar o que há de mais precioso em você. A energia sexual, transmutada, é o motor da obra. É ela que move o artista a pintar, o líder a servir, o sábio a ensinar, o homem comum a se levantar de novo, mas ela só se curva diante da consciência. Se você continuar vivendo sem presença, ela se volta contra você. Você precisa se tornar o sacerdote do seu próprio templo, e todo sacerdote conhece o fogo que arde no altar, sabe que ele purifica, mas também consome. Você vai usar esse fogo para alimentar a chama do seu propósito, ou vai continuar deixando que ele queime em silêncio o que há de mais valioso em você? Essa escolha é feita agora, no instante exato em que você compreende que o fogo não é seu inimigo, é seu mestre. No final de tudo, a pergunta não é mais como parar, como resistir, como fugir do desejo. A pergunta verdadeira é: o que eu vou criar com essa energia que me foi dada? Você pode usá-la para se esconder atrás de máscaras, repetir velhos ciclos, continuar servindo a impulsos que não te pertencem. Ou pode usá-la para despertar, para construir uma vida com alma, para ser o homem que carrega o fogo,
sem ser consumido por ele. Você não precisa mais lutar contra o que sente. Você precisa aprender a sentir com consciência, a direcionar com propósito, a elevar com coragem. O vício é só um sintoma. A perda de foco, só um ruído. O que está em jogo é maior: sua capacidade de se tornar quem você nasceu para ser. E ninguém vai trilhar esse caminho por você. Mas você não está sozinho. Aqui, em O Buscador, estamos construindo juntos um espaço para quem quer mais do que promessas baratas. Um espaço para quem sente que carrega algo grande por dentro, mas ainda não sabe como acessar. Um espaço onde o fogo vira luz e onde a luz ilumina os que vêm depois. Se essa jornada ressoou com a sua alma, comente aqui embaixo. Eu escolho o caminho da transmutação. Compartilhe seu processo. Diga de onde você fala. Diga o que te trouxe até aqui. Nos comentários não somos desconhecidos, somos espelhos. Se inscreva, ative as notificações e esteja aqui toda semana, porque a cada vídeo vamos mais fundo. E lembre-se, quanto mais você se torna quem você realmente é, mais o mundo muda só por te ter por perto. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!